Bom dia, voltamos aqui então, dentro do nosso curso da 86693, agora, artigo 2º e seguintes da lei. Então, o artigo 2º é bem tranquilo mesmo. Vamos lá, ainda dentro do contexto geral do artigo 1º, que são essas disposições gerais, tratando inicialmente de princípios, mas antes dos princípios, aqui, a abrangência da 86693 e alguns conceitos básicos na matéria. Vamos lá para o nosso artigo 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nessa lei. Então, pessoal, realmente muito tranquilo, tá? Esse artigo 2º caput, ele só está nos falando do objeto geral, das hipóteses de incidência de licitação. Obra, serviço, inclusive o serviço de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações. Então, para todos esses objetos, a regra generalíssima é que é indispensável a licitação, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei. Aqui eu tenho, pessoal, tenham cuidado, vejo que o dispositivo fala nesta lei, mas aí forçou demais a mão. Na verdade, eu posso ter hipótese de dispensa de licitação, ou seja, hipóteses em que a administração está autorizada a celebrar diretamente contrato, desde que tais hipóteses estejam previstas em lei. Não é necessariamente isso que eu quero dizer. Na 86693, ou seja, além da 86693, eu posso ter outras hipóteses de dispensa de licitação. Mas numa questão literal, pessoal, está certo que diz a parte final do caput do 2º? Sem dúvida nenhuma. Pois bem, seguindo aqui, parágrafo único, para os fins dessa lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Então, a gente vai tratar isso aqui com mais calma, dentro da unidade referente a contratos, mas é o conceito legal de contratos. O que o legislador quis fazer aqui no parágrafo único foi evitar tentativas, administrativas, de fugir das regras da 86693, por meio da celebração de ajustes sem menção no próprio termo de ajuste da palavra contrato. Então, independente da denominação formal, qualquer ajuste entre a administração e particulares em que haja um acordo de vontades para a formação de um vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, independentemente da denominação. Considera-se um contrato e, portanto, está sujeito a 86693. Pois bem, seguindo aqui, o item A, como já tinha falado para vocês, outras leis estabelecem hipóteses de dispensa de licitação, não apenas a 86693, mas friso novamente. Numa questão literal, essa parte final aqui do artigo 2º, do caput do 2º, está correta. Pois bem, fiz aqui uma rápida menção aos convênios. Aos convênios aplica-se a lei no que couber. Isso é uma regra lá da sua parte final. Está lá no artigo 116. Nós vamos deixar para esse momento, bem no final do curso, nós definir com calma a diferença entre contrato e convênio. Mas, de forma extremamente singela, no contrato, eu tenho duas partes com interesse contrapostos que, pela celebração do contrato, assumem entre si obrigações recíprocas. Já num convênio, os partícipes visam a um resultado comum. Dando um exemplo aqui bem singelo, se a administração, por exemplo, celebra um contrato com uma empresa. Aqui eu tenho uma empresa, aqui eu tenho, por exemplo, uma autarquia. Pela celebração do contrato, a empresa
irá construir um prédio de 3 andares. Tranquilo. E a autarquia, em contrapartida, arcará e pagará certa remuneração. Qual é o interesse da autarquia? É a construção do prédio. Qual o interesse da empresa pública? Ora, é a nobre remuneração. Interesses recíprocos que criam, interesses contrapostos que originam obrigações recíprocas. A obrigação básica da empresa é construir adequadamente a obra. A obrigação básica da autarquia é pagar em dia e na forma acordada a remuneração. Então, isso é um contrato. Interesses contrapostos diferentes. Obrigações recíprocas. E aos contratos aplica-se a 86693 sem maiores considerações. No convênio, a vida é diferente. Os partícipes do convênio, eles visam a um resultado comum. Por exemplo, se junta uma autarquia que atua na área universitária, uma universidade federal e uma universidade privada. Celebram um convênio para a prestação de serviços na área da educação. Qual é, pessoal, o interesse da universidade federal e dessa universidade privada? Não é um interesse diferente. Ambos querem o mesmo resultado, ou seja, a prestação adequada de um serviço gratuito na área de educação. Por isso que eu jamais posso confundir um convênio com um contrato. Um contrato, cada um quer a sua parte, vamos assim dizer. Num convênio não tem uma parte propriamente dita, no sentido de que os convenientes buscam sempre o resultado comum. Por isso que aos convênios aplica-se a 86693 no que couber. E eu já digo para vocês, os convênios não necessitam, como regra generalíssima, ser precedidos de licitação. Ao contrário, regra generalíssima, ao contrário dos contratos, que é justamente o oposto. A regra geral é a licitação. Vamos aqui agora, sem dúvida, um dos dispositivos mais relevantes dessa primeira parte na lei, e um dispositivo que foi alterado pela Lei 12.349 de 2010. Vamos aqui para o artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e aqui, pessoal, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Então vejam só, qual foi a alteração promovida pela Lei 12.349 de 2010. Eu botei aqui adiante, mas até já vou destacar. No caput do artigo 3º, a Lei 12.349 instituiu um novo princípio, o princípio da promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Voltando aqui para o caput, então, nossa nova redação, muito cuidado com o material antigo, pessoal. Antes, a gente sempre falava, a licitação tem 2 princípios cardeais, isonomia e, um princípio implícito aqui, o princípio da competitividade. Então, os 2 princípios básicos do procedimento, princípio da isonomia e princípio da competitividade. Por quê? Ora, quanto maior for o número de interessados, quanto menos rigorosos forem os critérios impostos pela administração, claro, sempre observado o mínimo indispensável, mas quanto menos rigorosos forem esses critérios, haverá, teoricamente, o maior número de interessados. Haverá uma maior competitividade no certame e, portanto, a administração terá melhores condições de efetivamente selecionar uma proposta que lhe seja mais vantajosa. Então,
Até pouco tempo atrás, a gente falava, aqui estão os dois princípios fundamentais, competitividade e isonomia. Hoje, eu tenho um terceiro. Aqui está de novo. Promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Pois bem, a seguir, pessoal, na segunda parte do caput do terceiro, o legislador lista alguns princípios expressos. Nada demais. Legalidade, impessoalidade, moralidade. Vejam só a menção novamente à igualdade. Eu tenho uma dupla previsão da igualdade, aqui com o princípio cardeal e aqui também com o princípio expresso. Seguindo aqui, publicidade da probidade administrativa. Até aqui, pessoal, princípios, na verdade, não só do procedimento de licitação, mas princípios, genericamente falando, da administração. Na sequência, eu tenho dois princípios próprios, pelo menos com essa expressão, do procedimento licitatório. É o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio do julgamento objetivo. Então, dentre esses princípios expressos no caput do artigo 3º, os primeiros, na verdade, são princípios administrativos genericamente falando. E os dois últimos, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. São princípios próprios do procedimento licitatório e, na sequência do curso, a gente vai encontrar os dispositivos que consagram esses dois princípios. Pois bem, além disso, pessoal, em complemento, primeiro aqui a professora Di Pietro e depois o professor Bandeira de Mello. A professora Di Pietro considera princípios implícitos, ou seja, princípios não referidos taxativamente no artigo 3º, entre outros. A adjudicação compulsória, a ampla defesa, a motivação, a razoabilidade e a participação popular. Nós temos, em outros dispositivos da 86693, aplicações de todos esses 5 princípios, exceto no princípio da razoabilidade. Pelo menos tem que forçar um pouco a mão para enxergar a razoabilidade, a não ser propriamente na feição mais proporcionalidade, que seriam condições mínimas de habilitação, ou seja, um mínimo de requisitos, desde que suficientes para assegurar a adequada execução do contrato. O que vale a pena a gente frisar? Olhem só, pessoal, participação popular, ampla defesa, motivação, razoabilidade. Na verdade, estou aqui mais uma vez perante princípios administrativos, genericamente falando. Qual o princípio implícito peculiar ao procedimento de licitação? Segundo a professora Di Pietro, aqui está. Adjudicação compulsória. Significa que, ressalvadas as hipóteses de anulação e revogação do procedimento, uma vez encerrado o certame, a administração obrigatoriamente adjudicará, atribuirá o seu objeto ao vencedor da licitação. É isso que significa adjudicação compulsória. Encerrado o procedimento com um vencedor, ressalvadas as hipóteses de revogação e anulação, a gente vai ver a regra no artigo 49, a administração está obrigada a atribuir o objeto do certame ao respectivo vencedor. E aí? E aí que se ela decidir, isso aí nós vamos ver com mais calma adiante, se ela decidir celebrar efetivamente o contrato, a administração deverá fazê-lo com o licitante vencedor, ou seja, aquela pessoa física ou jurídica a que foi adjudicado o objeto. Então, novamente frisando, pela adjudicação compulsória significa dizer que, encerrado o certame, ressalvadas as hipóteses de anulação e revogação, o objeto dele será atribuído ao vencedor. E a partir daí, se a administração decidir celebrar efetivamente o contrato, deverá fazê-lo com o vencedor do certame dentro do prazo de validade da adjudicação. Pois bem, vamos aqui para o professor Bandeira de Mello. Ele considera princípios cardeais, ou seja,
princípios básicos do procedimento. Claro, todo princípio, por natureza, é básico. Vamos dizer que esses princípios que o Bandeira de Mello considera cardeais são estruturais ao próprio procedimento. E a matéria, pessoal, aparece assim em questões. E aí o porquê que eu coloquei no material. Bom, mas segundo o professor Bandeira, são princípios cardeais da licitação os da competitividade, da isonomia, da publicidade, do respeito às condições prefixadas no edital e a possibilidade de o disputante fiscalizar o atendimento dos princípios anteriores. Então vejam só, tá, pessoal? Principalmente o quinto princípio indicado pelo Bandeira pode dar alguma dúvida numa questão objetiva de concurso. Mas é isso aí, pessoal. Os 5 princípios aqui listados são tidos pelo professor Bandeira de Mello como princípios cardeais da licitação. Pois bem, vamos aqui na sequência, ainda dentro do artigo 3º, que é um artigo bem extenso da 86693. Vamos aqui para o parágrafo 1º. É vedado aos agentes públicos: 1. Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas. Estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou relevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos parágrafos 5º a 12 desse artigo e no artigo 3º da Lei 8248, de 23 de outubro de 1991. Estamos aqui novamente, pessoal. Sem dúvida, um dispositivo que cai direto em concurso. Primeira parte, vou ler novamente. Então, é vedado, claro, né, pessoal, dentro do procedimento licitatório. É vedado aos agentes públicos: 1. Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições, aqui está, pessoal, que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo. Essa aqui, pessoal, é uma previsão que, evidentemente, representa uma aplicação do nobre princípio da competitividade. Na essência, pessoal, esse princípio impõe, como a gente já destacou anteriormente, que a administração estabeleça tão só condições mínimas de participação no certame, para assim ela chamar o maior número de interessados, ou seja, ampliar a competitividade do certame e, desse modo, ter melhores condições, mais amplas condições de selecionar uma proposta que lhe seja efetivamente vantajosa. Pois bem, essa é a primeira parte aqui do nosso inciso 1. Na segunda parte, de novo, né, pessoal? Vamos aqui. Aqui completando, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e aqui, ó. E estabeleçam preferências ou distinções em razão de naturalidade da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou relevante para o específico objeto do contrato. Essa segunda parte aqui, pessoal, na sua maioria, representa uma aplicação do princípio da isonomia. Pois bem, mas o dispositivo tem uma terceira parte, essa aqui que eu vou ler mais uma vez novamente. Ressalvado, disposto nos parágrafos 5º a 12 desse artigo e no artigo 3º da Lei 8248, de 23 de outubro de 91. Então, na sequência, nós vamos ver dispositivos que representam ressalvas à incidência plena do princípio da isonomia e do princípio da competitividade. Nesse ponto, eu já trouxe aqui dispositivos da lei, artigo 3º da Lei 8248, de 23 de outubro de 91. Para a gente não se perder, pessoal, essa é a lei referida aqui, por último, no inciso 1 do parágrafo 1º. O que ela nos diz? Vamos aqui de forma bem singela, mas o conhecimento da literalidade. Artigo 3º, iniciando.
os órgãos e entidades da administração pública federal, primeira coisa que eu até destaquei em negrito, direta ou indireta, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público e as demais organizações, sob o controle direto ou indireto da União, darão preferência nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a seguinte ordem A. Então, pessoal, uma regra de incidência tão só na esfera federal. Nessa esfera, em se tratando de aquisição de bens e serviços de informática e automação, é estabelecido o quê, pessoal? Uma ordem de preferência na licitação e, portanto, na contratação. Qual a ordem de preferência? Primeiro, bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país. 2, bens e serviços produzidos de acordo com o processo produtivo básico na forma a ser definida pelo Poder Executivo. Então, 2 critérios de preferência. O primeiro, bens e serviços desenvolvidos com tecnologia desenvolvida no país. Segundo, bens e serviços produzidos de acordo, a gente já vai trazer um conceito dessa figura, com processo produtivo básico, na forma a ser definida pelo Poder Executivo. Ainda dentro dessa lei, fechando aqui as suas disposições mais relevantes para nós. Parágrafo 2º, para o exercício desta preferência, levar-se-ão em conta condições equivalentes de prazo de entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade, especificação de desempenho e preço. E aqui o último dispositivo que eu trouxe da lei, parágrafo 3º. A aquisição de bens e serviços de informática e automação, considerados bens e serviços comuns, nos termos do parágrafo único do artigo 1º da lei, número 10.520, de 17 de julho de 2002, poderá ser realizada na modalidade pregão. Restrita às empresas que cumpram o processo produtivo básico nos termos dessa lei e da Lei 8387, de 30 de dezembro de 1991. Então, vejam só, para a gente não se perder, eu fiz essa ressalva que até vou parar, para não quebrar muito o raciocínio lógico da 86693, mas o que significa dizer, pessoal, esse artigo 3º da Lei 824891 é que, em caso de empate entre propostas, o desempate se dará pela aplicação desses 2 critérios. Além disso, em se tratando de bens e serviços de informática e automação tipo comum, é possível o uso da modalidade pregão. Pois bem, então nós temos aqui o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 3º da lei. Vamos aqui na sequência para o nosso inciso 2. Então, é vedado aos agentes públicos, inicia a leitura, estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras. Aqui está. Inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no artigo 3º da Lei nº 8248, de 23 de outubro de 91. Pois bem, foi essa lei aqui destacada em azul que a gente acabou de ler, o respectivo parágrafo 3º. Pois bem, pessoal, então o inciso 2 é uma vedação, mais uma aplicação do princípio de isonomia, vedando como regra geral, que hoje, na verdade, como a gente vai ver, nem é tão geral assim, mas, para fim de concurso, a ideia ainda permanece essa. Regra geral, então, um tratamento isonômico entre empresas brasileiras e estrangeiras. Ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no artigo 3º da 8248 de 91. Como nós vamos ver, pessoal, na literalidade, melhor dizendo, uma questão literal sobre esse inciso 2 ainda está correto. Mas nós vamos ver que, por força da 12349 de 2010, eu tenho ressalvas ao tratamento isonômico entre empresas brasileiras e estrangeiras
não apenas nesse artigo 3º da 8248, e não apenas no parágrafo seguinte da 86693. Nós vamos ver que é uma série de parágrafos do artigo 3º hoje que estabelecem um tratamento diferenciado, privilegiando, como nós vamos ver aqui inicialmente, bens e produtos nacionais. Nós vamos aqui na sequência, eu coloquei aqui uma observação sobre a Lei Complementar 123/2006. Essa lei, pessoal, ela prevê, entre outras diversas matérias, a Lei Complementar 123, para quem eventualmente tem dúvida, nada mais é do que o Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. E, entre outras normas benéficas, esta lei prevê um tratamento diferenciado para microempresas e empresas de pequeno porte, o qual, por força da Lei 11.488/2007, é aplicável às cooperativas, que no ano calendário anterior têm um rendimento entre 240 mil e 2.400.000 reais. Então, não vou, pessoal, me referir ao tratamento diferenciado em si mesmo. Só trouxe aqui essa informação, porque é mais uma lei que estabelece uma ressalva ao princípio da isonomia, ou seja, um tratamento mais benéfico para microempresas e empresas de pequeno porte. Vamos aqui agora, voltando à letra da 86693. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. Então, eu cheguei aqui no final do procedimento de licitação, no final do procedimento não, cheguei na etapa de julgamento e digamos que eu tenha 3 propostas empatadas com base em todos os critérios adotados no procedimento. Como é que se dará o desempate? Pois bem, o desempate se dará pela aplicação sucessiva dos critérios a seguir dispostos. Ou seja, primeiro eu tento aplicar o critério 2, depois o 3 e depois o 4. Então vamos lá. Qual é o inciso 1, que foi revogado pela 12349, o primeiro critério que está previsto aqui no inciso 2? Bens e serviços produzidos no país. 3. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Inciso 4. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras que investem em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Pois bem, pessoal, então esses são os 3 critérios previstos aqui no próprio parágrafo 2º do artigo 3º, em caso de empate entre propostas. Primeiro, bens e serviços produzidos no país. Segundo, bens e serviços não necessariamente produzidos no país, mas sim produzidos ou prestados por empresas brasileiras. E aqui um terceiro critério, inciso 4, produzidos ou prestados por empresas que investem em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Nós tínhamos ainda um outro critério previsto aqui no inciso 1. Que critério é esse? Olhem só. A Lei 12.349 de 2010 revogou o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 3º, que se referia a empresas de capital nacional em virtude da sua incompatibilidade para com a Constituição Federal desde a emenda 6 de 95. Pois bem, pessoal, então havia uma previsão no inciso 1, o primeiro critério de desempate era aqui, ó, empresa de capital nacional. Esse era um conceito que existia antes na Constituição, só que esse conceito foi revogado pela emenda 6 de 95. A partir da revogação desse conceito, pela emenda 6, já passou a se entender que não havia mais aplicabilidade ao inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 3º. E a Lei 12.349 de 2010, então, veio e acabou com qualquer dúvida, simplesmente revogando o inciso 1. Então, cuidado, pessoal, porque eu sei que são expressões sinônimas. Não é mais critério de desempate, porque se entende que não há mais uma definição jurídica dessa figura. Empresa de capital nacional. Os critérios estão aqui. Vou voltar só para me referir aos 2 primeiros. Bens e serviços produzidos no país, bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras.
Não cabe menção à capital nacional. Empresa brasileira, pessoal, simplesmente é empresa constituída segundo as regras e condições estabelecidas pela nossa legislação. Pois bem, vamos parar aqui nesse ponto. Na próxima aula a gente vai seguir ainda dentro do artigo 3º, tratando inicialmente do parágrafo 3º e depois, pessoal, com calma, diversos parágrafos do artigo 3º que foram trazidos pela Lei 12.349 de 2010. Obrigado a todos e até lá.